Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou Cláudio Silveira, sócio do Mestre Júlio Lima, do projeto Mestre dos Carrinhos. Toda terça-feira, antes de nascer o sol, nós estamos aqui para uma palavra de reflexão, falando rapidamente também sobre o projeto das miniaturas de madeira. Eu tenho aqui nas minhas mãos o aviãozinho, né? Foi uma experiência incrível que tivemos aí na semana passada, com a presença do Júlio Lima aqui em Criciúma, e nós construímos esta linda miniatura, né? Ainda está faltando aqui o piloto, o pessoal cobrou de mim. Esta semana vai sair aqui o piloto e também a rodinha do aviãozinho. É uma experiência fantástica, pessoal, para mim, que nunca tinha trabalhado com madeira antes. Fazer esse tipo de trabalho realmente foi incrível, né? Porque nós ficamos na parte teórica, na parte do marketing, na parte de vendas, e acabamos não tendo esta experiência. Isso para mim foi incrível. E nós agora, com uma parceria aí com o Cícero, vamos partir também para o caminhão Mac. Mas é claro que antes de partir para uma miniatura mais complexa, eu quero treinar mais esse aviãozinho. Quem lembra, né, essa madeira aqui, quando eu peguei, era uma madeira bem escura, madeirinha da asa, uma madeirinha de forro. Pode ver que ela tem aqui, né, a espessura de uma madeirinha de forro. Então, quando a gente pega a madeira bruta que vai ser jogada no fogo, é inacreditável a transformação que passa, né? Isso que eu ainda não apliquei aqui nada. Quero aplicar uma cera e isso aqui vai dar um brilho na própria madeira, né? Sem alterar a cor, sem nada. Isso é fantástico. Pode colocar aí nos comentários, né? Quem participou lá da aula da construção. Foram 3 vídeos que nós temos gravados lá na construção desse aviãozinho, que tem umas dicas importantes também, interessantes, né? No momento da construção, com ferramentas muito simples, né? E a gente conseguiu chegar nesse resultado e dá para melhorar muito, tá, pessoal? E imagina você fazendo, né? Miniaturas desse tipo aqui, com esse grau de acabamento. Essa aqui feita pelo Adalto, do Rio Grande do Norte, e a Kombi aqui feita pelo Humberto também, do Rio Grande do Norte. Nós temos alunos pelo Brasil inteiro, né, com muito talento, fazendo excelentes obras de arte como essa. Bom, antes de eu entrar na palavra de reflexão, só pedindo para você compartilhar a live e também dar aquele joinha que nos ajuda bastante. No final deste vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre o projeto curso completo que nós temos com 38 modelos para você fazer no quintal de casa. O link vai ficar na descrição do vídeo para você que tem interesse, tá certo? E você entra lá no site, veja todos os modelos que nós temos, os 38, ou você pode ter tudo num pacote só também, os 38 modelos, para você começar ainda hoje a fazer suas lindas miniaturas de madeira. Bom, nós temos aí a presença do nosso amigo Mário César. Bom dia, Mário. Bom dia, Evandro. Bom dia também para o Marcelo Dionísio, de Recife, está sempre ligado aí na nossa live de terça-feira, bem cedo, né? Estamos aqui bem cedo. E fiquem à vontade para comentar e para compartilhar também as ideias que vocês têm ou temas sugestivos que vocês tenham para uma outra live. O mestre também acordou cedo hoje, está por aí, Júlio Lima. Um bom dia para você também. E nós vamos conversando aqui sobre uma reflexão que eu tenho hoje dentro do livro de Josué. É um livro do Antigo Testamento. E eu sempre falo, né, aqui nas lives que nós temos na terça-feira, é uma palavra de reflexão para o nosso pessoal que trabalha com madeira, com miniaturas de madeira. Pessoal que está dentro do projeto, hoje nós temos mais de 3.000 alunos que estão dentro desse projeto. E a gente procura também trazer uma palavra de reflexão. Eu sempre digo, né, no Brasil a maioria são evangélicos, católicos ou espírito. Temos pessoas também que não acreditam em Deus, mas nós vamos ler a Bíblia. A Bíblia é um livro universal, não é de uma religião, não é de uma igreja. E nós também não estamos aqui para falar de uma religião ou de uma igreja, mas estamos para trazer uma palavra de reflexão. Eu leio um texto da Bíblia e eu faço uma meditação em cima dele,
de acordo com o meu conhecimento e com a minha crença, né? Pode ser diferente da sua, eu te respeito e você me respeita, e assim a gente caminha juntos, né? E procurando ajudar. Essa palavra aqui é para ajudar você a meditar e ter um dia melhor, ter um dia abençoado, ter um dia tranquilo, um dia de paz, um dia de entendimento da Bíblia, que é a palavra. Quando você mergulha na palavra, você mergulha na Bíblia, independentemente da sua religião, você vai extrair lições de vida fantásticas. E é esse o nosso objetivo, é trazer para você uma reflexão deste livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada. Ela fechada pode ser um livro cheio de poeira até, né? Porque tem gente que deixa a Bíblia encher de poeira. Mas se você abrir ela, ler e meditar, isso passa a ser uma excelente lição de vida para você atravessar um dia, uma semana, um mês com este alimento espiritual. Então, nós precisamos, todo dia o nosso corpo precisa de alimento físico, né, para sobreviver. Nós precisamos de vitamina, precisamos de vários ingredientes para o nosso organismo físico. Imagina o nosso espírito, né? E o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. A Bíblia é um alimento espiritual para você vencer todas as adversidades, todas as dificuldades que chegam no dia a dia. Esse é o nosso objetivo aqui, tá certo? E como diz o Júlio Lima, quem levanta cedo bebe água limpa, tá falando aqui para nós. Aí temos aí também a presença do Josuel, também está conosco hoje. É uma alegria, pessoal, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando esta palavra que nós vamos ler aqui no livro de Josué. Se você tem a Bíblia aí, pode compartilhar comigo. Josué, capítulo de número 6. Vamos ler o capítulo de número 6 e o versículo de número 4. O tema de hoje é a conquista vem pela obediência. E nós vamos ver aqui uma ordem de Deus para Josué e ele obedeceu. Então vamos lá. Josué capítulo 6, versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado, e então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Nós vamos falar sobre a conquista. Nós vamos falar sobre a conquista da cidade de Jericó. Jericó era uma das cidades que Israel deveria conquistar depois que eles saíram do Egito. Nós já, em outras lives, né? Hoje deve ser a live de número 20. Em outras lives, se você seguir a playlist, aí você vai ver que nós falamos sobre a libertação de Israel lá do Egito. E nessa libertação, eles estavam caminhando em direção a Canaã, né? No caso, o Egito, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e foram em direção a Canaã, que era a terra que Israel já possuía antes de ser peregrino lá no Egito, né? Então, eles passaram por todo aquele processo de peregrinação, viajaram para o Egito em busca de alimentos, ficaram lá, o povo cresceu dentro do Egito, mudou de rei, esse novo rei escravizou o povo, Deus levanta Moisés vai lá e liberta o povo do Egito. E nessa libertação eles estão atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto, e eles estavam agora conquistando as cidades, porque eles saíram de Israel e outros povos, logicamente, habitaram, né? Então, uma casa desabitada, ela é tomada. Se você deixa a sua casa vazia e vai viajar, quando você volta tem teia de aranha, tem, se bobear, né, se não for dedetizada, vai ter barata, rato, etc. Então, Israel saiu da terra. E eles saíram da terra, outros povos tomaram. Só que aquela terra
pertencia e pertence a Israel. E eu falei aqui numa outra live que em 1948 faltava um voto para Israel ser reconhecido como um Estado novamente, como um país, como uma nação, e o voto de Oswaldo Aranha permitiu que Israel voltasse a ser nação. E a Bíblia diz que todos que te abençoarem, eu te abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. É a palavra de Deus que está falando. Então, o povo brasileiro, o Brasil, ele é abençoado através desse voto de um brasileiro que permitiu que Israel voltasse a ser nação. E com certeza, os israelitas hoje, o povo judeu, reconhece isso e é grato ao Brasil por esse voto favorável. Então, o Brasil hoje é uma nação parceira, amiga de Israel. Era, né? Depois, com esse novo governo, mudou um pouco. Mas isso aí não vai durar muito tempo, tenho certeza disso. Então, o povo brasileiro ainda é um povo abençoado através dessa promessa que está na Bíblia Sagrada. E quando eu leio aqui uma ordem de Deus dizendo para Josué quem era? Um líder que substituiu Moisés. Moisés ele teve um grande trabalho, fez uma liderança sensacional, né, de acordo com as suas limitações. Chegou no momento que ele partiu, né, e antes dele partir, Deus indicou para ele o próprio Josué. E aqui, nesta passagem que eu li, nós já temos aqui a liderança de Josué guiando o povo em direção à terra prometida. Só que eles ainda tinham outros obstáculos a vencer. Eles atravessaram o Jordão e agora eles tinham na frente deles uma cidade fortificada com muralhas. Dizem que essas muralhas tinham aproximadamente 25 metros de largura, existiam construções em cima da muralha, casas, sei lá, palácios, enfim. Era uma construção muito robusta. E a ordem de Deus aqui é rodear a cidade durante alguns dias, me parece 7 dias. Então, os homens de guerra, né, eles com armas, eles rodeavam a cidade, mas não faziam nada, não diziam nenhuma palavra, simplesmente a ordem era rodear a cidade. E interessante é que aqui no versículo de número 5, né, diz assim, teria o toque da trombeta, né? Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Isso aqui no último dia. E então o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E no versículo 4 ele fala, né, de 7 sacerdotes. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Então, durante 6 dias, todo dia eles rodeavam uma vez a cidade, sem falar nada, sem fazer nada. E no 7º dia, eles rodearam 7 vezes. Então, no total, deu 13 vezes. E aí, na 7ª vez, eles fariam um grande barulho e dariam um grande grito e o muro cairia. Então, esse muro, ele desceu, ele foi consumido pela terra. Então, o tema da nossa reflexão hoje é a conquista pela obediência. Bom, quando a gente ouve esse tipo de ordem, né, foi uma ordem de Deus dizendo para Josué o que ele deveria fazer. E a gente não vê em nenhum momento aqui Josué questionando e dizendo, mas Senhor, isso é maluquice, eu vou fazer algo que ninguém nunca fez. Eu vou fazer algo que eu posso passar vergonha, eu vou fazer algo que é muito difícil de acontecer. Como que esses muros, com 25 metros de largura aproximadamente, como que eles vão cair? Eu não estou entendendo. Ele poderia questionar. Mas o que a gente vê aqui não é questionamento, é obediência. Então, aonde é que eu quero chegar? Quero chegar no seguinte ponto. Agora vamos trazer isso para os nossos dias. Vocês percebem que eu conto a história, né? Geralmente eu tenho usado aqui o Antigo Testamento. Eu conto a história, mas essa história é para contextualizar o que eu quero direcionar para você, para mim, para nós. Vamos trazer para os dias atuais.
nós estamos caminhando em direção ao céu, estamos caminhando em direção a um lugar maravilhoso, um paraíso, ou não? Existem dois caminhos, não existem três, existem dois caminhos. Ou você é uma pessoa que tem contato com Deus, acredita em Deus e caminha de volta para Ele, ou você não acredita em nada, você é livre para isso, eu sou livre. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de escolher se acreditamos ou não acreditamos. Nós temos a liberdade de acreditar que a Bíblia é Deus falando conosco ou não, ou é simplesmente um livro qualquer. Nós temos esta liberdade, né? Então você pode duvidar ou você pode acreditar na Bíblia. Eu prefiro acreditar. Tem gente que prefere acreditar, por exemplo, que o universo, os planetas foram criados através de uma explosão, né? Uma explosão lá chamada Big Bang, e tinha lá um buraco negro, ou criou-se um buraco negro, deu uma explosão e foi criado todos os planetas, inclusive a Terra, e depois o homem, né? Então, você precisa acreditar nisso, não tem outro jeito. O cientista fala, mas ele também não consegue provar tudo. Então, você tem que acreditar na ciência, ou tem que acreditar em Deus, ou tem que acreditar na Bíblia. Em alguma coisa você tem que acreditar. Ou tem gente que diz que não acredita em nada. É livre. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, eu sempre digo, Deus está onde? Dentro de nós. Então, quando eu estou aqui falando algo da Bíblia, você tem algum sentimento. Esse sentimento, ele vem de onde? Vem de Deus. Então, ele pode confirmar dentro do teu coração e você pode crer, ou você pode não crer. A Bíblia aberta é a palavra de Deus, que foi escrita por vários homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, homens que viveram na época de Jesus, homens que viveram bem antes. Todos eles foram escritores, mas a inspiração para eles escreverem veio de um só autor, que é o Espírito Santo de Deus. Esse autor é que escreveu a Bíblia através dos homens. Então, Deus usa os homens, né, para contar a história e para falar daquilo que nós precisamos saber, porque nós estamos aqui num teste e a nossa fé, a nossa crença é testada todos os dias. Quando a gente olha para o livro de Josué, a gente percebe que o próprio Josué, liderando o povo de Israel, ele foi testado. Era a ordem de Deus fazer aquele rito, né, dar a volta na cidade, uma cidade murada, fortificada, mas Israel deveria conquistar aquela cidade, né, pela ordem de Deus, era a ordenança de Deus, e eles deveriam obedecer. Quando você parte para a obediência da palavra que vem de Deus, você conquista tudo o que você quiser. Basta você acreditar, imaginar e colocar em prática. E foi o que Josué fez. Josué é um grande líder. Ele recebe também aqui no capítulo 1 uma palavra de encorajamento. Era um líder que estava sendo preparado para conduzir o povo de Israel até a terra prometida, até a Canaã prometida. E ele recebeu aqui no capítulo 1 uma palavra de encorajamento. No versículo 6 do capítulo 1 de Josué, Deus fala assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí vem uma exortação no versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te
e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passai pelo meio do arraial e dizei ao povo: provede-vos de comida. Dentro de 3 dias partireis este Jordão, para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Provavelmente Josué deveria estar numa fase de desânimo, e ele precisou ser encorajado por Deus. E como é que você, hoje, nos dias atuais, como é que você vai prosperar, como é que você vai ser bem-sucedido, se você não ouvir a palavra, se você não meditar na palavra, se você não se alimentar espiritualmente da palavra de Deus? Hoje nós temos pessoas, grande parte da humanidade, pessoas fracas, pessoas que por qualquer problema desistem, pessoas que não conseguem vencer as barreiras, pessoas que vivem numa espiritualidade muito superficial, pessoas que não compreendem o agir de Deus, pessoas que estão presas pela mídia tradicional ou por redes sociais, por propagandas, por prazeres, por lazer, até por pornografia, simplesmente em busca de passar o tempo. Então, muita gente vivendo superficialmente, sem ter uma profundidade espiritual. E onde é que você vai encontrar uma profundidade espiritual para você ter um alicerce, para você ser bem-sucedido? Quando eu falo bem-sucedido, não é só materialmente, você pode ser bem-sucedido materialmente e também espiritualmente. Se você está bem espiritualmente, com certeza, no sentido material, as coisas vão acontecer automaticamente. Por quê? Primeiro, você está bem espiritualmente, o teu sentimento é bom, a tua fé ela é inabalável e você sabe para onde está caminhando e aí nada te abala. Você vence todas as barreiras, todas as dificuldades e todos os obstáculos. Agora, pessoas que mentalmente ou espiritualmente estão fracas, estão vazias, elas não vencem e elas são levadas pelo vento. Então, a Bíblia é uma bússola que te dá sustentação, que te dá base para você vencer qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, porque você tem um alvo, você tem uma meta, você tem um objetivo maior do que os teus objetivos materiais e terrenos. Você tem um alvo que é o céu e você quer chegar lá. Você quer ser obediente à voz de Deus e a palavra de Deus te dá o caminho, te dá o ensinamento. Foi exatamente isso que Deus falou para Josué. Olhe para este livro, medita nele dia e noite, porque é ele que vai fazer você prosperar. São os ensinamentos da Bíblia que vai fazer você ser bem-sucedido. Agora, se você não lê, não medita, não examina, não se alimenta da palavra, que é o que vai te fortalecer no espírito e vai te dar base para vencer qualquer obstáculo, qualquer guerra, qualquer inimigo, vai ser difícil. Você que é aluno aí do projeto, né? Temos aí também o Eliandro, o Alvino, está sempre conosco. Bom dia a todos. Você que faz parte do projeto, esse projeto ele é desafiador no aspecto do empreendedorismo. Muita gente chega no nosso projeto falando assim, mas eu estou desempregado, como é que eu faço? E eu sempre digo, se você está desempregado, esse projeto das miniaturas é para você. E aí o pessoal fica assim, mas como? Se eu estou desempregado, eu quero entrar e tenho um investimento. Faz como fez o nosso aluno André. Ele foi empreendedor, recebeu um projeto gratuito, nós temos 2 que nós distribuímos no site. Se você não tiver, nos chame no WhatsApp, que o link do WhatsApp vai estar abaixo. E nós vamos te entregar o projeto desse aviãozinho. Você vai lá, né? Você vai lá, recebe o molde, recebe as videoaulas, faz, vende, e você levanta grana para começar no curso completo, no projeto completo. Com esse projeto completo, você vai ser um empreendedor que vai estar levando sustento para dentro de casa. Agora, para você fazer isso, você precisa ter, primeiro, acreditar
que é possível, foi o que Deus falou para Josué, né? Josué, não pasmes, não te espantes. Você quer ser abençoado, quer ser bem-sucedido? Olha para a Bíblia, olha para a palavra e faz o que eu estou te mandando. Você vai rodear a cidade, né, durante 7 dias. 6 dias você vai rodear todo dia uma vez, mas no 7º dia vai rodear 7 vezes e no final você vai tocar a buzina, vocês vão gritar e o muro vai cair. Era a palavra de Deus que estava falando para eles ser bem-sucedidos, para eles conquistarem Jericó, eles deveriam ser obedientes. Você quer sair de uma vida, sei lá, uma vida de miséria, uma vida de desemprego, uma vida de dificuldade, você precisa ter conhecimento. E nós entregamos o conhecimento, te damos a vara, o anzol e te ensinamos a pescar. E o peixe você tem que pegar. Para pegar os peixes, você precisa obedecer. Você precisa fazer o que nós estamos ensinando. Nós já temos experiência com vários alunos. Então, se você seguir esses passos, você não vai precisar mais de emprego. Por quê? Você vai ter a sua receita, a sua renda, com o seu empreendedorismo, com a sua coragem, com a sua garra. Você vai lá, você vai fazer, você vai acreditar e você vai vender. Ah, Cláudio, mas aqui na minha cidade é difícil vender. Nós temos alunos que vendem no Brasil inteiro através das redes sociais. Voltando para a palavra, Josué obedeceu, seguiu a ordenança de Deus e foi lá e fez conforme aquilo que Deus falou e ele foi bem sucedido. Os muros, eles desceram, a terra engoliu e eles possuíram aquela cidade de uma maneira muito incrível, muito fácil, que nunca tinha acontecido antes e com certeza nunca vai acontecer nada parecido na história. Pelo menos que eu saiba, nunca aconteceu nada igual antes e nem depois das quedas do muro da cidade de Jericó, conquistada por Israel, liderado por Josué. Tudo porque Josué obedeceu a palavra. Obedeceu. Naquela época, Deus falava direto com os seus profetas. No caso, Josué era um profeta, na verdade não era um profeta, era um líder de Israel, né? Que sucedeu Moisés, substituiu Moisés, e ele estava ali com a missão de conduzir o povo. E Deus falava direto com Josué. Hoje, como que Deus vai falar conosco? É através da Bíblia, a palavra escrita que está nesse livro sagrado. Se Deus aparecer para nós aqui, na forma como Ele é, a nossa matéria não vai suportar e nós vamos desaparecer, vamos ser exterminados. Mas eu acredito que hoje Deus, Ele como energia, através do Espírito Santo, está dentro de nós, de cada um, mesmo que você não creia nele, Ele está dentro de você. Quando você der liberdade, a Bíblia diz que Ele bate na porta do coração. Se você abre, Ele entra e se revela, né? Então Ele pode estar dentro de você e você não saber disso, porque você não dá a liberdade. Deus, Ele não arrebenta a porta, Ele não arromba a porta. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. O que eu estou falando aqui para você é palavra, é Bíblia, é o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando Deus bate na sua porta, você sente algo diferente, é Deus que está falando com você. Se você abre e acredita e faz o que Ele está mandando, você vai ser bem sucedido. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado. É por isso que muita gente não entende, né? As pessoas que estão na lógica, que estão simplesmente na carne, não tem nada espiritual, elas não entendem, às vezes, o sucesso de outras pessoas que acreditam em Deus, que seguem, que obedecem a palavra de Deus. Elas olham e não entendem, elas dizem, mas como que aquela pessoa, ela não tem estudo e ela é abençoada. Ela não tem estudo, ela não ganha um grande salário, mas ela é feliz. Por quê? Porque existe a obediência antes da conquista. A conquista vem depois da obediência. Então, você quer ser bem-sucedido? Você que está me ouvindo hoje aqui pelo canal do YouTube ou pelo Facebook, você quer ser bem-sucedido? Você quer ser abençoado? Leia a Bíblia, medite na Bíblia e obedeça. Eu não estou pedindo para você obedecer um pastor, embora você deva ir numa igreja, obedecer um padre, um pastor, o teu guia lá espiritual.
Você deve obedecer porque são pessoas levantadas por Deus para te orientar, para te ajudar. Mas, antes de obedecer um pastor, um padre ou um guia espiritual, obedeça a Bíblia, que é a palavra de Deus falando com o homem. Se você obedecer a Bíblia, ler, meditar e seguir o que nela está escrito, você vai ser bem-sucedido. Esta palavra que foi para Josué é para mim e é para você. Quando ele diz assim, esforça-te, isso é muito corajoso. Hoje a humanidade, ela é levada a ter medo de tudo. O medo bloqueia, trava, paralisa o ser humano. Nós temos que ter o medo natural para a defesa, né? Você tem que ter medo de, sei lá, de cair em um prédio, de se acidentar com um carro, de atravessar uma rua. São medos, são reflexos que nós temos para a nossa sobrevivência. Mas tem pessoas que têm medo de tudo. E aí elas ficam travadas, bloqueadas, e elas não são bem-sucedidas, elas não prosperam, elas não são abençoadas, porque o medo as domina. Então, quando você olha para a Bíblia, você sente segurança, você não tem medo, você age. E quando você age, você faz, você obedece à Bíblia, você se esforça, você é corajoso, você é valente, você vai para cima e as coisas acontecem. E aí você é bem-sucedido, porque você está seguindo o ensinamento da Bíblia. Se você ficar preso nos jornais que só tem notícias ruins, na mídia tradicional, você não sai de casa. Você não sai de casa. Agora, o que a Bíblia está ensinando? Seja corajoso, esforça-te, cuida em fazer tudo o que está escrito neste livro. Não se desvie dele nem para a direita nem para a esquerda, e assim você será bem-sucedido. Não se aparte da sua boca o livro não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita, lê, medita, reflete na Bíblia. Leia o Salmo 91 antes de dormir. Ele vai te dar força espiritual para você vencer qualquer obstáculo. Medite nesta palavra dia e noite e você será bem-sucedido. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Leia o Novo Testamento, se você tem dificuldade de entender o Antigo Testamento. Leia Mateus, Marcos, João, Lucas. Leia os Atos dos Apóstolos. Leia as epístolas de Paulo aos Romanos, Gálatas, Efésios, e etc, etc, etc. Só não aconselho você começar pelo Apocalipse, que é um livro profético, de linguagem simbólica e muito difícil de interpretação. E geralmente você precisa ter um outro livro para entender o Apocalipse. Mas se você começar por João, por exemplo, que é um livro maravilhoso, o Evangelho de João, você vai ler aquelas palavras, elas vão entrar no seu coração. Hoje é tão fácil que até no celular, eu tenho aqui a Bíblia online no celular. Eu coloco um fonezinho, ontem eu estava ouvindo. Coloco um fonezinho, clico no botão e ele faz a leitura da Bíblia para você. Você que tem dificuldade de leitura, por exemplo, você pode colocar um fonezinho de ouvido e ouvir a palavra de Deus. Durma ouvindo a palavra de Deus. Tem os salmos do Cid Moreira, você pode botar lá no YouTube. Escute aqueles salmos antes de dormir, de manhã quando acordar. Essa palavra ela vai entrar dentro do seu ouvido e vai entrar no coração, que é no seu entendimento, vai entrar no seu subconsciente e vai te dar fé, força para você vencer qualquer barreira, qualquer obstáculo que apareça pelo caminho. Porque quem de nós que não enfrenta problemas de enfermidade, desemprego, desânimo? Então, existem muitos problemas que nos bloqueiam e nos impedem de avançar. Mas se nós estivermos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa espada ela corta e ela penetra até o íntimo da alma, ela divide a alma do Espírito. E ela é apta e ela discerne, ela nos ajuda a tirar todo o embaraço, todo o impedimento, para que a gente continue vencendo, caminhando, lutando, batalhando, tendo esperança, tendo fé.
e tendo certeza de que o dia de hoje vai ser melhor do que o dia de ontem, mas para isso eu preciso alimentar o meu espírito. Então você precisa se alimentar da Bíblia, que é a palavra de Deus. Esse é o meu conselho, é a reflexão de hoje. A obediência vem antes da conquista. Josué venceu as muralhas de Jericó, não foi Josué que venceu, foi Deus que deu os passos, Deus deu o caminho, Deus disse que deveria ser feito. Josué, como um líder, ele obedeceu. Na sua casa, você é o líder espiritual, você é o sacerdote, você é a pessoa que está conduzindo seus filhos, a sua esposa, a sua família. Você está conduzindo eles para a terra prometida. Nesse caso, no sentido espiritual, você está conduzindo eles à presença de Deus. Você tem essa responsabilidade. Você, como chefe do lar, como líder, e a palavra de Deus hoje é: obedeça a Bíblia, para que você conquiste novas terras, para que você conquiste novos horizontes, para que você seja bem-sucedido, para que você seja abençoado. Leia, medite, obedeça. Se você obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ser bem-sucedido. Agora, aquelas pessoas que ficam questionando: mas será? Mas será que é possível? Será que eu consigo? Será que eu posso? Quando você coloca um será na frente, quando você coloca dúvida, fica complicado. Josué não colocou nenhuma dúvida, ele foi lá e fez, obedeceu. Obedecer faz parte, crer faz parte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você crê e obedece, o resto é com Deus. Você não precisa se preocupar. Foi o que Josué fez. Ele creu, obedeceu, foi lá e realizou. Quem que derrubou as muralhas? Foi Deus. Josué não poderia derrubar as muralhas. Então tem pessoas que hoje querem, com a sua força, derrubar as muralhas. Não precisa. Você não precisa, com a sua força, derrubar a muralha. Você não precisa saber como vai ser feito. Você precisa saber o que tem que fazer. E o que você tem que fazer, muitas das vezes, é apenas acreditar e dar o próximo passo, que é obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer. Agora, como vai acontecer o milagre não compete a nós. O milagre acontece com o poder de Deus. Como que ele faz isso? Também não sei. Eu só sei que eu já vi muitos milagres acontecer na minha vida, na vida da minha família. Mas eu não sei como que Deus fez. Só que eu acreditei e coloquei a fé em ação e Deus foi lá e fez o milagre. Tá certo? Essa é a palavra de hoje. Acredite, medite, seja obediente à voz de Deus. Se é Deus que está falando contigo, obedeça. Obedeça. Siga. Acredite. E Ele vai fazer. Tá certo? Então, conforme eu prometi, as horas já se avançaram bastante, já fui além, né, do tempo. Eu prometi no começo do vídeo que eu ia falar um pouquinho sobre o projeto. Já falei no meio também rapidinho ali, no começo bem rapidinho. Para você que ainda não é aluno do projeto Mestre dos Carrinhos, depois eu vou orar por você, para que Deus abençoe você e a sua família. Vamos ver aqui o que é que nosso amigo MR José Carlos. Comecei com poucas ferramentas, graças ao projeto. Hoje tenho várias ferramentas top fazendo em linha de produção com a ajuda da esposa. Que legal, a família trabalhando, né? O Eliandro: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso mesmo, Eliandro. O mestre, né, Júlio Lima: dominar a si próprio é uma vitória maior do que vencer a milhares em uma batalha. Verdade, né? Dominar a si próprio. Dentro, né? Primeiro, cuide de você, para depois cuidar dos outros. Parabéns, amigo José Carlos. A paz, queridos. Estou indo pelo trabalho agora. Não esquece, Deus é fiel. Medite dia e noite. Amém. Então é isso. Então, pessoal, antes de fazermos aqui uma oração
por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu empreendimento aí com miniaturas, dizer que o projeto é simples, consiste em você receber no seu e-mail, consiste em você assistir as videoaulas, imprimir o e-book, que é o desenho de peça por peça, de cada modelo dos 38, né? Você recebe peça por peça, uma folha A4. Aquela folha A4 você se preocupa com a espessura. Cola na madeira, tá certo? E corta. Depois que cortou, você vai lixar e colar as peças. Tá pronto o carrinho. Feito isso, você vai assistir também as aulas de ferramentas caseiras, para você economizar com ferramentas, tá? Cláudio, como é que eu entro no projeto Mestre Carrinho? Você pode comprar apenas um modelo ou você pode adquirir o curso completo. O curso completo, clica no link abaixo, que está na descrição, você vai ver, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, tá certo? Esse investimento que você faz, você retira com a venda das miniaturas. Nossos alunos hoje vendem em feiras, eles vendem pela internet, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, em lojas parceiras, vai lá e coloca a miniatura na loja, o dono da loja ganha um valor X, vendeu, ele ganha a parte dele. É uma negociação que você faz, uma parceria com os lojistas. Clica no link, vai direto para a página de checkout, lá você faz o pagamento parcelado. Se tiver dúvida, tem um link do WhatsApp embaixo também, chama o mestre, fala com ele, ele tira todas as dúvidas e te ajuda, ou a equipe, se não for ele, vai ser alguém da equipe, para que você entre no projeto Mestre dos Carrinhos, onde você vai ser o mestre aí de fazer miniaturas de madeira na sua cidade, você vai dominar o mercado, vai vender, e através desse aprendizado que você vai ter, você pode também fazer outras obras de arte, porque você aprendeu o método, você cria o seu próprio carrinho, o seu próprio modelo. Ontem, inclusive, nos grupos, nós temos grupo de suporte, um aluno colocou lá um Volvo que ele fez, não tem no nosso projeto, mas ele desenvolveu a mentalidade de fazer miniaturas, ele entendeu como é que funciona o método. Como ele entendeu, ele viu a foto, foi lá e fez. É isso que acontece. Você precisa entender que existe um método, existe uma técnica, existe uma forma, não é simplesmente, eu não tenho dom, eu não vou fazer. Eu não tenho ferramenta, não vou fazer. Ferramenta, o Júlio Lima ensina dentro do projeto. Dom, todos nós temos o dom. Se eu tenho vontade, o dom já está dentro de mim. Agora eu estou precisando de um método. Foi o meu caso, né? Eu não sabia nada, eu construí esse aviãozinho. Por quê? Eu tive o desejo, e aí eu apliquei o método e eu fiz. Então, se você tem o desejo e você aplicar o método, só está faltando o método para você. Videoaulas e o projeto nas mãos para você imprimir uma folha A4, tamanho de um caderno grande, colar na madeira, cortar a madeira, lixar as peças, unir essas peças. O link está na descrição e eu te vejo lá dentro dos grupos de WhatsApp. E antes de nós encerrarmos, obrigado, José Carlos, diz que as palavras foram motivadoras. Esse é o nosso objetivo, motivar vocês a ir em frente, a ser corajosos, a obedecer a palavra e ser próspero. Nós estamos aqui nessa terra para ser próspero. Quem disse que nós temos que ser miseráveis? Quem disse que nós temos que ser pobres? Mentiu, porque nós temos que ser prósperos, é o que a Bíblia está dizendo. E próspero é aquela pessoa que cresce. Se você está crescendo, você é próspero, você é abençoado, você tem saúde, né? Se você não tem saúde, você está orando, você está pedindo para Deus te dar saúde, você acredita que Ele pode te curar de toda enfermidade, você acredita que Ele pode abrir portas de emprego, que Ele pode abrir portas para você ser um empreendedor. Você acredita? Se você acredita, é o primeiro passo. O segundo passo é você agir em direção a isso que você acredita. E é você obedecer ao que está escrito na Bíblia. E aí você vai ser bem-sucedido. Quero orar agora por você, pela sua família. Feche teus olhos e ore comigo, querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra, é ela que nos alimenta e nos fortalece. Eu te agradeço pela presença dos nossos amigos, alunos do projeto e aqueles também que ainda não são alunos, que possam fazer parte desse projeto. Eu te peço que o Senhor abençoe a sua família, curando de todas as enfermidades,
abrindo as portas para que ele seja um empreendedor de sucesso aí na sua região e que ele possa vender os seus projetos cada vez mais, trazendo renda para a sua família. Eu agradeço pela presença de todos que ainda durante o dia vão ouvir esta palavra e eu peço que o Senhor encoraje esse amigo, esse aluno, para que ele seja forte, corajoso e vença todos os obstáculos pelo poder da tua palavra e pela bênção e presença do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por dirigir essa palavra ao meu coração e trazer também ao coração dos nossos ouvintes, amigos, a nossa audiência. Muito obrigado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, a sua família e até a próxima terça-feira, às 5 da manhã, onde nós estaremos aqui meditando em mais uma palavra da parte de Deus. Não esqueça desta palavra, não esqueça da Bíblia, medita nela dia e noite e você será bem-sucedido. Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho e os seus